começa falando de mais uma crise no governo do Boris Johnson, 2 ministros pelo menos pedindo demissão. Bom dia, Quilin. Bom dia, Ellen, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Pois é, o governo de Boris Johnson desmoronando, vários integrantes do Partido Conservador pediram renúncia, entre eles 2 ministros importantes. Eu estou aqui com 2 jornais para a gente mostrar o que diz a imprensa do Reino Unido. O primeiro é o tabloide Ai, que traz a manchete: fim de jogo para Boris Johnson, ele está no fio da navalha. E aí aqui um outro tabloide, o The Sun, que traz a manchete: última chance de Boris Johnson, já com um tom falando em última chance. Para muitos, o Boris Johnson deve cair em breve, talvez não chegue nem ao fim do verão aqui no hemisfério norte, que termina no final de agosto, começo de setembro. E desses ministros que pediram renúncia, um deles era o ministro da Economia, o Rishi Sunak, que na hierarquia britânica tem o segundo cargo mais importante. Ele, inclusive, morava na 11 Downing Street, vizinho da 10 Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro. Quem assumiu o cargo agora de ministro da Economia é um cara chamado Nadhim Zahawi. E ele tem uma história de vida muito bacana, porque ele chegou aqui aos 11 anos como refugiado do Iraque, sem falar uma palavra de inglês, e hoje tem o segundo cargo mais importante da economia do Reino Unido. Mas, independentemente disso, o Boris Johnson vive um momento muito delicado. Hoje tem a tradicional sabatina no parlamento britânico. Certamente a Casa Legislativa vai estar fervorosa. Existem muitos pedidos de renúncia da oposição, evidentemente, mas de integrantes do próprio Partido Conservador. Só que Boris Johnson já mostrou que é um cara especialista em se esquivar de crises. É um mandato marcado por diversas polêmicas, e essa última é por conta de um cara chamado Chris Pincher, que o Boris Johnson nomeou para um cargo de confiança. E esse cara tem um histórico de abusos sexuais contra homens. E no último dia 30, numa casa privativa em Londres, rolou uma festa do Partido Conservador. Ele disse que tomou umas a mais e acabou apalpando alguns homens de forma inapropriada. Esse caso chegou ao governo, o Chris Pincher pediu renúncia, só que muita gente questionava Boris Johnson se ele não sabia dessa fama. Ele disse que não. Inclusive, o governo tinha brifado alguns políticos a defenderem Boris Johnson, falando que ele não sabia. E aí um outro cara que tem muito respeito dentro da política britânica falou: não, na verdade o Boris Johnson sabia. E aí, confrontado com os fatos, o Boris Johnson ontem foi na TV e disse: pois é, eu esqueci, não é bem assim, errei. E para muitos foi a gota d'água, porque mentira pega muito mal aqui na sociedade britânica, em qualquer lugar, na política então, e no cargo de primeiro-ministro nem se fala. Então tem muita gente agora já falando que dessa vez o Boris Johnson não vai conseguir sobreviver, mas é um cara que já sobreviveu a tantas outras crises, então a gente tem que esperar realmente para ver, mas certamente ele vive um momento extremamente delicado. Pois é, Quilin, é isso justamente que eu ia destacar, porque a gente já ouviu, né, já observou o Boris Johnson balançando aí algumas vezes na cadeira, no cargo, na própria celebração ali do jubileu da rainha, né, de 70 anos da Elizabeth no trono. Boris Johnson, quando apareceu em público, ele foi vaiado, né, algo que se destaca diante de toda a polidez dos londrinos, né, dos britânicos em geral. Agora, será que esse período da pandemia, a crise, que é global? Ontem a gente conversava com um professor de finanças, o professor Fábio Galo, e ele falava justamente sobre esse risco de recessão global, então todo o planeta está instável nesse momento. Será que isso também, de acordo com análises aí de especialistas, né, opinião dos analistas, também tem ajudado a segurar o Boris Johnson no cargo? Olha, muita gente em tempos de crise, de incerteza, acaba querendo ficar com o político que está na liderança, né? A gente tem uma guerra aqui na Europa, é uma crise global, mas para muitos analistas foi a gota d'água. São várias crises, e num momento em que o Reino Unido deveria debater questões importantes como a inflação, a guerra na Ucrânia, custo de vida lá em cima, muitos sindicatos fazendo greve, o foco está em outra crise política. E tem também
pesquisas de opinião mostrando que se acontecesse uma eleição geral hoje, o Partido Trabalhista teria 11 pontos de vantagem em relação ao Partido Conservador. Então o Boris Johnson está também assassinando a reputação do Partido Conservador e isso pode custar muito caro no médio e longo prazo. Então o próprio Partido Conservador debate hoje formas de mudar uma regra para que tenha um outro voto de desconfiança para que Boris Johnson possa sair. O Boris Johnson disse que ele vai lutar para permanecer no cargo, mas para muitos foi a gota d'água, porque no momento tão crítico do mundo, em que tantas questões importantes precisam ser debatidas, resolvidas, mais uma vez o foco aqui está numa crise no governo de Boris Johnson. Que não para de pedir desculpas, né? Passou os últimos meses todos tendo de pedir desculpas. Vamos ver até quando, né, ele vai seguir só pedindo desculpas, porque é o que ele mais tem feito.